Jesse e hoje nós vamos para mais uma meditação, uma reflexão sobre a família. Quando nós falamos em família, nós falamos de tudo, como todo, aquilo que Deus tem instituído para a humanidade. Quando Deus criou o homem e vendo ali que ele estava sozinho ali no jardim do Éden, ele viu a necessidade de ter uma companheira para que eles se multiplicassem. Então foi quando Deus fez Eva e entregou a Adão e determinou que se multiplicasse. Ali já estava a família, uma instituição divina. E nós vemos hoje muitas famílias alegres, algumas famílias que estão aí passando por fases difíceis de compreensão entre seus membros, outras já nem tanto, mas contudo tem a sabedoria de lidar com cada situação com que lhes vem no dia a dia. É preciso ter uma temperança, é preciso saber lidar com determinadas situações em que nos encontramos dentro dos nossos lares, nessa instituição divina. Algumas famílias não conseguem ter essa dádiva, até porque não procuram de Deus uma solução ou não tem a quem recorrer quando estão passando por situações aí desconhecidas entre si e partem para agressões e acabamos por ver aí uma dissolução de famílias. Hoje que nós vemos mais são famílias sendo destruídas do que famílias que estão com seus alicerces firmados na rocha que é Cristo. Nós vamos ver na palavra de Deus quando Jesus falou de uma determinada família. Ele focou muito no filho em que chega para o seu pai e diz que queria ir embora, conhecer o mundo, conhecer ainda aquilo que ele não tinha visto. Eu quero trazer aqui mais adentro nessa questão da família. Embora aquele filho, ele quis sair, pediu a herança ao seu pai, a qual lhe pertencia, para poder ir ao mundo e conhecer o mundo, conhecer os prazeres e sabores do mundo, que ele ainda não tinha conhecido. Mas o seu pai o alertando, claro que quando um filho chega e diz para o chefe da família: olha, eu não estou satisfeito aonde eu estou, eu quero conhecer mais, eu quero sair e conhecer mais lá fora, eu quero ter mais conhecimento. Mas mesmo tendo o chefe da família alertando que lá fora não é bom, sair dali das muralhas de fora da cidade não seria nada bom, pois não teria ali a segurança necessária para que estivesse intacto e livre dos predadores. Não predadores selvagens, mas sim da própria depredação do homem em si, os próprios predadores dos
homens. Mas uma coisa que me chama muita atenção nessa parábola que Jesus ele contou foi que mesmo o pai tendo dado todos os conselhos ao seu filho ainda quis sair. Então ele acompanhou o seu filho e olhando ali na estrada até que ele sumisse de vista. Logicamente, por ser um fazendeiro, ele tinha os seus afazeres. Ele tinha a fazenda a tomar conta, tinha a esposa, tinha outro filho, tinha criados, tinha servos, tinha gados para que ele pudesse administrar. Ele não poderia sair juntamente com o seu filho para poder proteger, uma vez que esse era o desejo dele de sair da proteção da casa, da proteção de seu pai. Então, uma coisa que chama muita atenção é que nós vemos aqui que aquele pai ele não estava muito satisfeito. Era uma família e agora estava faltando um membro da família, um membro que quis se desligar, a qual nós não podemos fazer nada se alguém chegar e falar que não quer mais conviver junto com a família. O que nós podemos fazer é deixar que vá, mas antes dar o conselho, assim como aquele pai deu ao filho. Mas nós podemos perceber que ele não estava nada bem, ele estava triste. Concernentemente, a esposa também triste, pois ver o filho todos os dias e agora já não tê-lo e não saber o que estava acontecendo lá fora é muito desgastante. E o pai, na sua sabedoria, ele não poderia largar a administração da sua casa, porque senão ia virar uma bagunça, pois ele tinha tudo sob controle. E se ele fosse por causa de um membro, a casa com certeza iria virar aí, ou melhor, entrar em ruínas, pois ia faltar o chefe ali, o administrador ia faltar, e quem mais iria ali dar prosseguimento a todas as atividades que teria que ser feito. Mas vejamos bem, todas as vezes em que aquela família levantasse e sentar à mesa para tomar o café da manhã e ver ali faltando, tendo ali o lugar daquele filho vazio, com o sentimento que estaria trazendo ali para eles, e até mesmo os servos, pois a Bíblia nos fala que eles eram muito bem tratados. Então alguém que faltasse ali com certeza estaria trazendo saudades, né, no seio daquele lar. Na hora do almoço a mesma coisa, não tinha a presença daquele filho, aquela cadeira estava vazia. Agora aquele coração daquele pai, na esperança de terminar todos os seus afazeres, de dar a ordem na casa para poder ir até a estrada e ao pôr do sol para ver se via o seu filho retornando à sua casa, pois ele tinha no seu coração a esperança que o seu filho ia voltar. Ele tinha, com certeza, ele, pelos seus conselhos que dera ao filho, ele pedia a Deus para que o protegesse aonde ele estava. Aquele filho, ele curtiu muito, ele estava vivendo tudo aquilo que ele planejou e posteriormente iria passar por momentos que jamais
ele pensaria que passaria na vida, mas o seu pai o tinha preparado. Ele estava rodeado de amigos, meios de festas, e enquanto tinha dinheiro. Infelizmente, a pessoa hoje, quando tem dinheiro, ela tem tudo, tem amigos, tem pessoas interesseiras do lado, dificilmente vai ter um amigo verdadeiro, pois a palavra de Deus, ela é bem clara em relação a isso. E quando aquele dinheiro acaba, os amigos daquele jovem começam a se afastar. Aquele jovem aproveitou de tudo ali no mundo. Ele se aproveitou de tudo que tinha. Mas voltando à casa, àquela família, quando falta um membro na família, a saudade que traz, a saudade que faz. Provavelmente vocês que estão ouvindo agora, pode ter alguém na família que está trabalhando em outra cidade ou até mesmo em outro país, e todas as vezes que vocês se reúnem, vai sentir a falta do membro, vai sentir a falta daquela pessoa que antes estava em todos os momentos junto e agora já não está mais. E o coração começa a trazer as lembranças, as boas lembranças daquela pessoa que estava ali e agora está em outro lugar e não saber o que está acontecendo. Eu fico a meditar como que estava no seio daquela família que Jesus estava relatando. Provavelmente, e o mais certo é que uma tristeza vinha todos os dias ao coração do chefe daquela família. Claro que a conotação que Jesus traz para essa parábola do filho pródigo, ele está falando que quando servindo a Deus e por uma causa, seja lá qual for, ele deixa de servir a Deus e deixa os caminhos do Senhor e vai trilhar em outros caminhos, e ali começa a desfrutar de muitas coisas ilícitas. Mas a conotação que essa parábola nos traz, que Jesus nos relata, é que aquele lugar sempre vai estar preparado, prontinho, esperando o retorno daquele que deixou de servir a Deus, daquele que deixou de andar nos caminhos do Senhor. E se ele voltar, e quando ele voltar, Deus jamais vai virar as costas para ele. Deus jamais vai tratá-lo como escravo, mas ele vai tratar como filho. Ele vai trazer, vai lavar, vai limpar, vai dar tudo do bom e do melhor do que ele não tinha quando estava lá fora. A conotação que Jesus estava trazendo nessa parábola em relação a isso, mas eu estou trazendo aqui agora no seio da família, como é um lar ser destruído, um lar faltando alguém, e a gente sabendo que aquela pessoa está lá fora, mas não pode ir. Se aquele pai fosse atrás do seu filho, a casa não seria a mesma coisa, porque todas as vezes que Jesus fala do chefe da família, Jesus fala que o chefe sempre está em prontidão. Jesus fala que ele está sempre em alerta a guardar a sua família. Ele nunca falou em relação do chefe abandonar a sua família, pois Jesus ele estava se referindo em outras parábolas do retorno dele. Então ele conta a parábola do chefe de família, que se ele soubesse a hora que o ladrão
viria roubar a sua casa, ele jamais iria dormir, ele iria ficar de prontidão. Mas também nós vamos ver lá no Velho Testamento, quando Salomão fala da soberania de Deus, quando Salomão fala do amor de Deus, do prover de Deus sobre a cidade, sobre as famílias, sobre o seu povo, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Embora que nós tenhamos que estar fazendo a nossa parte, não porque Deus está nos guardando e nós vamos encostar numa cadeira, encostar numa parede, dormir e entregar tudo nas mãos do Senhor e não fazer nada porque Deus está nos guardando. Nós precisamos continuar fazendo aquilo que nos foi dado por ordenança. Precisamos dar prosseguimento à nossa vida aqui na terra até que o Senhor nos chame. Mas vejamos bem, meus irmãos, olha o que está acontecendo com as famílias hoje. O inimigo está trazendo uma dissolução muito grande no meio das famílias. As pessoas já não estão mais se entendendo um com o outro. Está havendo facilidade demais em brigas, está havendo facilidade demais em desavenças, para que haja essa dissipação de membros e cada um sai, vai procurar o seu canto, e ali há um lar destruído, há um lar sem a graça de Deus. Por isso nós devemos estar o tempo todo atentos para não entrarmos na situação em que o mundo está hoje. O inimigo ele tem trabalhado muito nesses últimos dias para que os lares fossem destruídos, para que os lares sejam destruídos, porque essa é a meta dele. Quantos mais lares ele destruir, menos pessoas irão para o céu, porque as pessoas que estão se brigando, as pessoas que estão entrando em atritos, vão estar ali com os corações amargurados, com os corações cheios de ódio, de rancor, de ira, de vontade de torcer o pescoço do outro, se é que me permitam falar assim. Mas, e sendo dessa forma, com certeza não vai estar na santidade. É preciso que atenhamos a palavra do Senhor e guardar os mandamentos do Senhor em nossos corações, para que a nossa família esteja intacta, para que a nossa família esteja sempre ali nos pés do altar, nós, chefes de família, apresentando a nossa família ao altar do Senhor, colocando ao altar do Senhor, ajoelhando e pedindo a Deus para que guarde a nossa família, que guarde os nossos filhos. Mesmo os filhos sendo casados, eles não deixam de ser família, eles não deixam de nos pertencer. São os nossos filhos, são os nossos genros, são as nossas noras, são os nossos netos. Nós apresentamos ao Senhor ali no altar e não devemos nos abster dessa responsabilidade enquanto nós estivermos aqui na terra, porque há grande levante contra as famílias tradicionais. As famílias estão se desfazendo por qualquer coisa, estão se desfazendo por se achar na modernidade que esse mundo está se apresentando, na modernidade que está vindo. Então é fácil demais não dar certo e sair e procurar outros cantos e viver isolados, e isso não é bom. Isso não é bom para ninguém. Veja aquela família, aquele pai todos os dias vindo ali naquela estrada ao pôr do sol, esperando o seu filho voltar. E que nós possamos estar sempre atentos a tudo que acontece à nossa família. Determinada situação, quando aquele pai ali já com seu coração muito angustiado, ele estava ali ao pôr do sol
E aquele filho já de antemão já corre e ajoelha aos pés do seu pai e pede perdão a ele. Pai, pequei contra o Senhor e pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Me perdoa, Pai. Me aceite como escravo, porque os escravos do Senhor têm melhor tratamento do que o tratamento lá fora. Os escravos do Senhor têm a comida, têm tudo, enquanto eu não tive lá fora. Aquele filho, ele provou do veneno do mundo, mas ele, naquele sofrimento que ele estava, ele lembrou da casa do seu pai. Naquele sofrimento, quando todos o abandonaram e ele estava jogado ali ao meio dos porcos, sugismundo, ele lembrou: voltar-me-ei para o meu pai e pedirei perdão, porque lá os servos do meu pai são muito bem tratados, eles têm de tudo. Vou pedir ao meu pai que me aceite pelo menos como um servo, como um escravo ali, para que eu possa estar trabalhando juntamente com eles. Mas aquele pai, com o coração cheio de amor, ele chama seu filho para dentro, chama ali os seus criados e manda preparar uma festa, manda dar-lhe roupa limpa para ele, aquelas melhores roupas, manda preparar a sua cama, deixar tudo bonitinho para ele e faz aquela festa. Assim é quando nós retornamos para a casa de Deus. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, com aquilo que está acontecendo com a nossa família. Às vezes um dos nossos filhos toma uma decisão por estar em contato com o mundo externo, contatos esses que não são contatos bons, contatos que vêm trazer dissolução e trazer desejos de provar lá fora, de sair do seio da família, de sair do cerco dali de segurança da família para se voluntariar juntamente com os outros lá fora, onde não tem segurança alguma, aonde o mundo jaz no maligno e o vil tentador está cegando, está tragando muitas almas. Nós devemos atentar naquilo que nós colocamos dentro de nossos lares, nós devemos atentar naquilo que nós deixamos entrar dentro da nossa casa, até mesmo os tipos de pessoas, os tipos de amigos que frequentam a nossa casa. Nós devemos estar atentos e o tempo todo pedindo a Deus orientação e sabedoria, para que não haja escândalo, mas que ao tempo certo nós repreendemos. Mas uma coisa é mantermos os nossos joelhos, assim como Paulo fala lá em Efésios, quando ele fala: por essa causa eu me coloco de joelho. E ele estava ajoelhando e pedindo a Deus por aquele povo, pela sua família, porque Paulo já tinha pregado muito, já tinha ministrado muito. Assim nós devemos estar atentos, orientando os nossos filhos naquilo para que eles possam estar sempre ali atentos aos nossos conselhos que vêm de Deus. Nós passamos aquilo que vem de Deus à nossa família. Você que está longe da sua família, você que está brigado com a sua família, olha, esse não é um fim legal. Aquele filho pródigo, ele só conseguiu ser restaurado porque ele reconheceu o seu erro e diz: eu pequei contra meu pai e pequei contra os céus. E pediu perdão ao seu pai e pediu perdão a Deus por ter deixado de estar na presença do Senhor, deixado de estar dentro do seio da família, da instituição divina, para se aventurar lá fora, aonde o mundo fez chocarrice dele, e o mundo tirou tudo o que ele tinha. Quando ele não tinha mais nada, eles o abandonaram.
Você que está fora, está com o coração cheio de amargura, não fique assim. Não deixe que o inimigo vai te consumindo mais de ódio, mais de rancor, para que você venha perder tudo. Para que você venha perder tudo que você tem lutado, que você tem conquistado até agora, e agora deixar tudo assim para o mundo e jogar fora, e ainda jogar a sua alma afora. Não faça isso. Meus irmãos, oremos pelas nossas famílias, oremos pelas famílias de nossos irmãos na igreja, de nossos vizinhos, de nossos parentes. Oremos para que Deus tenha misericórdia, porque nós sabemos que o tempo está próximo, nós já sabemos que tudo está se cumprindo e Jesus está aí para buscar a sua igreja. E nós que somos membros, parte integrante da Igreja de Cristo, nós possamos estar em santidade, em comunhão com os nossos, para que nós possamos subir juntamente com a Igreja do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos, e você que está aí nessa situação possa voltar, possa o mais rápido possível fazer um concerto, abraçar a sua família e sentar à mesa ali novamente, e juntamente vocês estarem em comunhão, rindo de alegria na alma por estarem juntos, todos juntos, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.